Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina. E nós vamos estudar nessa nossa aula a produção textual do gênero charge. Vamos lá? Bom, para produzir a charge, nós primeiro precisamos planejar. Então, gente, a charge é um gênero jornalístico-midiático. Geralmente, ela está veiculada às notícias, tá certo? Que tem uma carga de humor e criticidade. Então, para a gente produzir esse tipo de gênero, a gente precisa planejar. Então, vamos ver o que é que a gente deve fazer. Em primeiro lugar, confira alguns exemplos. Então, antes mesmo de começar, é uma boa ideia conferir alguns exemplos, observar algumas charges que são publicadas já, que já foram publicadas. Você também, a partir disso, pode ter uma noção melhor dos elementos que compõem esse gênero, dos temas e das ideias por trás desse tipo de tirinha. As charges políticas buscam ilustrar um assunto e representar um ponto de vista sobre ele. Por que eu estou trazendo aqui esse tipo de charge? Para exemplificar, tá bom? Então, existem vários tipos de charge, mas nós vamos trazer o exemplo aqui da questão da charge política. As charges políticas normalmente utilizam arte simples para transmitir a ideia do modo que seja rápido e direto. A maioria das charges, gente, busca ilustrar problemas ou defender posições políticas. Veja, é importante também pensar na mensagem. Afinal, ela é o foco, né? É o centro, é aquilo que a gente vê de principal, né? É a mensagem que vai ser transmitida. Então, as tirinhas políticas, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui, elas costumam se focar, né, em um assunto, seja atacando ou defendendo através dos elementos artísticos. Vale lembrar também que a charge ela utiliza a linguagem mista. Então, a gente vai ter aqui a presença de linguagem verbal e não verbal, tá certo? Pense no que você deseja dizer e como você deseja fazer isso. Então, considere a questão que deve abordar. Pense no que deseja dizer sobre o assunto e imagine como representar a questão na tirinha. Essa representação em uma forma ilustrativa, tá certo? Terceiro lugar, considere quais simbolismos incluir. Então, os símbolos, né? É uma técnica bastante comum nas charges. Os símbolos são imagens que vão representar essas ideias mais amplas e podem ajudar também a incluir conceitos complexos no espaço reduzido de uma tirinha. Outra questão é considerar o uso dos exageros. Claro, lembre-se que a palavra charge, né, ela significa exagero, tá certo? Então, as charges, elas normalmente utilizam os exageros ao retratar, por exemplo, aqui, né, figuras políticas conhecidas, destacando características físicas para facilitar essa identificação. Exagerar as características de uma pessoa a torna mais reconhecível. E aí, gente, entra também a questão das caricaturas, tá certo? Que são utilizadas nesse tipo de gênero. Então, utilize o exagero para mostrar uma pessoa sobre determinada ótica, dependendo da mensagem que você deseja transmitir. Caricaturas normalmente são utilizadas para zombar de alguém ou da ideia dessa pessoa. Então, a caricatura é também muito utilizada nesse tipo de gênero, que é a charge, tá bom? Identifique os elementos da charge. Então, a maior parte das charges e tirinhas não utiliza muito a identificação, mas as charges políticas, né, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui, elas costumam identificar as figuras que não pareçam muito claras. Então, para aumentar o impacto e a clareza da mensagem. Identificar os elementos pode tornar a mensagem da tirinha mais clara. Por mais que isso seja aceitável em charges políticas,
Não abuse desse artifício. Identifique apenas aspectos importantes da charge. Faça analogias. Gente, o que são analogias? Analogias são comparações, tá certo? Então, uma analogia, normalmente, ela é utilizada para relacionar um conceito a outro, na tentativa de ampliar, então, essa compreensão de um problema ou de uma mensagem. Considere essas analogias para que os leitores vejam uma questão sobre outra perspectiva, sobre outra ótica, tá certo? E aí a gente pode utilizar elementos, né, conectivos de comparação, como a palavra, né, os termos de comparação. Então, como, aqui, como você está vendo, ó, é um elemento conectivo de comparação, certo? Então, as analogias são muito importantes para a clareza da mensagem, para que o leitor possa entender, né, e compreender qual o problema ou a mensagem que está sendo passada na charge. Então, aqui eu trouxe um exemplo de charge, tá certo? Na verdade, você vê que ela utiliza a linguagem verbal e não verbal. E aí, depois de planejar, então, a gente pode criar, né? A gente pode produzir a charge. Então, em primeiro lugar, crie um esboço, né? Após pensar na mensagem, definir quais os elementos que você deseja utilizar para transmitir essa mensagem. Então, crie um layout. O que é esse layout? É um esboço, tá? Desse modo, você terá uma ideia melhor de como ela será visualmente, né? Como ela vai ser, na verdade, recebida pelo leitor de uma forma visual e de como ela vai passar essa mensagem. Pense também em como aproveitar melhor o espaço disponível. Descubra quais os elementos mais importantes e destaque no seu esboço. Algumas das ideias originais podem não se encaixar, né? Ou prejudicar o entendimento da mensagem. Então, pense bem e tente remover esses elementos que possivelmente estejam sobrando na sua produção. Segundo, desenhe os contornos. Então, após definir o esboço, que a gente chama aqui na linguagem da charge de layout, comece a esboçar os contornos da tirinha final. Não se preocupe com linhas perfeitas, pois você pode melhorar depois na progressão do seu desenho, tá? Leve o tempo que for necessário. Aproveite a criação da charge. Comece esboçando com o lápis para poder realizar alterações mais tarde. Quando estiver satisfeito, então comece a limpar as linhas que estão sobrando, reforçando aquelas que serão definitivas. Não há problema em fazer alterações de última hora e adicionar toques finais. Finalize as linhas com tinta preta quando estiver satisfeito com o resultado. Terceiro lugar, adicione os diálogos. Então, muitas charges, né? Principalmente aqui, como a gente está dando o exemplo de charges políticas, elas vão utilizar o diálogo em balões de fala. Na verdade, esses balões de fala, eles fazem parte da estrutura desse tipo de gênero, né? Das charges, das tirinhas, tá certo? Então, os balões brancos, eles vão englobar melhor o texto, né? Evitando, assim, uma poluição visual. Desenho dos balões. Então, desenhe esses balões colocando os textos dentro deles para representar esses diálogos. E os balões normalmente são lisos e ovais com extensões triangulares que vão direcionar ao falante. Você também pode incluir aqui balões de pensamento, que são aqueles balõezinhos em forma de pequenas nuvens, tá certo? Representando, assim, o pensamento dos personagens. Depois, chegou a hora de colorir a charge, né? Então, caso você acredite que ela vai ficar melhor colorida, então adicione cores. Agora, a questão da cor também é muito importante,
Porque você precisa entender que a cor, ela também vai passar uma mensagem, tá certo? Então, veja com cuidado quais as cores que você vai utilizar na sua charge ou na sua tirinha. Utilize as ferramentas que preferir, seja lápis de cor, tinta ou até mesmo giz de cera. Considere também a possibilidade de escanear a tirinha e colorir no computador. Isso no caso de utilizar uma ferramenta tecnológica para a produção dessa charge. E como a gente falou aqui de ferramenta tecnológica, então você pode utilizar um serviço online ou um software para criar a sua charge. Caso você não tenha confiança artística para criar a tirinha à mão, né, existem algumas ferramentas digitais que podem ajudá-lo a tornar a ideia da tirinha uma realidade. Então, existem opções gratuitas, opções também que são pagas, né? E existem muitos programas que permitem essa criação através do uso de artes digitais, assim como você pode fazer com papel e uma caneta também. Então, vai ficar na sua opção, certo? Alguns serviços também podem trazer as artes prontas que você pode, na verdade, fazer uma montagem, né? Um layout, um esboço para futura construção dos quadros da sua charge. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula de língua portuguesa.